curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Michel Bruce Steven Barboni. Parte 2. Metafísica. 33. Fatalismo. Fernando Migure e Agostinho Arrieta. Segundo a doutrina filosófica chamada fatalismo, tudo o que acontece o faz inevitavelmente. Suponha que alguma coisa vai acontecer amanhã, digamos que vai chover. Se é verdade agora que amanhã vai chover, então não pode ser verdade que amanhã não vai chover, portanto, é necessário chover amanhã. Por outro lado, se é falso agora que amanhã vai chover, então não pode ser verdade que vai chover amanhã. Então, é impossível chover amanhã, ou seja, é necessário que não chova amanhã. Como o mesmo raciocínio pode ser aplicado a qualquer evento, tudo o que acontece o faz necessariamente e inevitavelmente. Vamos examinar a estrutura do argumento a partir do qual o fatalismo é concluído. Que P seja, vai chover amanhã ou qualquer frase declarativa que descreva um acontecimento que você acha que pode acontecer amanhã. Então, o argumento tem a seguinte estrutura. Premissa 1. Se é verdade agora que P, então necessariamente P. Premissa 2. Se é verdade agora que não P, então necessariamente não P. Premissa 3. E verdade agora que P ou é verdade agora que não P. Conclusão 1. Necessariamente P ou necessariamente não P. Esse argumento é frágil porque fica claro que a conclusão é falsa, mas não fica claro onde está o erro. A solução clássica tem a ver com uma conhecida ambiguidade, anfibologia, associada a frases condicionais da forma, se x, então necessariamente y. Isso pode ser interpretado como A, e uma verdade necessária que se x, então y, ou como B, se x, então é uma verdade necessária que y. Por um lado, se as premissas 1 e 2 forem lidas como A, elas são claramente verdadeiras, mas, então, a conclusão não se segue das premissas. Por outro lado, se as premissas 1 e 2 são interpretadas como B, a conclusão se segue delas, mas elas pressupõem o fatalismo. Então, ou o argumento não é logicamente válido ou incorre em petição de princípio. A primeira e mais conhecida versão argumentativa do fatalismo pode ser encontrada no argumento da batalha naval formulado por Aristóteles no capítulo 9 da Interpretação, Perihermeneias, também de Interpretatione. Na verdade, se toda afirmação ou negação é verdadeira ou falsa, todas necessariamente também são o caso ou não são o caso. Se, pois, alguém afirma que algo será e outro, por sua vez, não afirma o mesmo, é evidentemente necessário que um deles diz a verdade, já que toda afirmação é verdadeira ou falsa. De fato, ambas não serão casos simultaneamente em tais circunstâncias. Portanto, nada não é nem virá a ser, nem será nem não será, por acaso ou indeterminadamente, mas tudo advém por necessidade sem qualquer indeterminação, de modo que ou quem afirma ou quem nega diz a verdade. Digo, por exemplo, ser necessário que haja ou não haja uma batalha naval amanhã, mas não é necessário nem que haja uma batalha naval amanhã nem que não haja. Não obstante, ser necessário que haja ou que não haja uma batalha naval. Mas há também outras formulações conhecidas, atribuídas a Santo Agostinho e a Tomás de Aquino, relacionadas ao problema associado do livre-arbítrio. Em Sobre a Livre Escolha da Vontade, livro 3, Santo Agostinho considera um argumento que poderia ser parafraseado como se segue. Se Deus sabe com antecipação que o Papa Bento XVI pecará amanhã, então o Papa Bento XVI pecará necessariamente amanhã. Deus sabe com antecipação que o Papa Bento XVI pecará amanhã. Então, o Papa Bento XVI pecará necessariamente amanhã. Outro exemplo é a discussão de Tomás de Aquino sobre o argumento de que a providência de Deus implica o fatalismo. O argumento é construído a partir de uma suposição como esta. Durante a criação, Deus previu tudo, incluindo, por exemplo, o fato de o Papa Bento XVI pecar amanhã. Então, o Papa Bento XVI pecará necessariamente amanhã. Supondo que aquilo que Deus sabe ou prevê é sempre verdade, essas versões de argumentos do fatalismo são analisadas essencialmente da mesma maneira. Os dois argumentos contam como modus ponens, se x, então necessariamente y, e x, então necessariamente y. Em ambos os casos, o ponto principal tem a ver com a interpretação correta da frase condicional devidamente compreendida como necessariamente verdade que x, então y. Vamos considerar um exemplo mais familiar. Se eu sei que George Clooney é solteiro, então necessariamente George Clooney não é casado. Como sei que George Clooney continua sendo até hoje, e é de setembro de 2010,
o solteiro mais famoso de Hollywood. Se não interpreto corretamente a condicional, posso concluir por mudites ponens, necessariamente, George Clooney não é casado. Mas essa conclusão seria equivalente a dizer, não há circunstâncias possíveis em que George Clooney esteja casado, de modo que não há uma conclusão forte justificada pelas premissas. Obviamente, a interpretação correta de necessariamente, se sei que George Clooney é solteiro, então George Clooney não é casado. Uma das consequências práticas mais conhecidas do fatalismo tem a ver com a inutilidade de se tomar decisões. Quando alguém aceita o fatalismo, por que se daria ao trabalho de tomar decisões se o desenlace já está determinado? Essa consequência direta do fatalismo é ilustrada com clareza no famoso argumento da preguiça. Por exemplo, se você está doente agora, é verdade agora que você vai se recuperar ou é verdade agora que você vai morrer? Em qualquer caso, pela aplicação direta do argumento do fatalismo, você necessariamente se recupera da doença ou necessariamente morre por causa dela. Então, para que chamar o médico ou fazer qualquer outra coisa? Como é fácil ver, esse argumento também tem a forma de um dilema. Aristóteles estava totalmente ciente dessa consequência do fatalismo quando disse que se tudo acontece por necessidade, não há necessidade de deliberar ou de se dar ao trabalho de pensar que, se fizermos isso, aquilo acontecerá, mas se não fizermos, aquilo não acontecerá.